Tarde, alunos do segundo ano. Bem-vindo à primeira aula de retorno aí, nesse momento aí de pandemia. Primeira aula de 2021, aula de reforço e de recordação, tá? Essa aula que vamos iniciar hoje é uma aula que vai falar sobre tipos de linhas e suas aplicações, tá? Então, é uma aula que é baseada na NBR 8403, tá certo? Então, todos vocês devem ter as normas guardadas no computador, em um lugar separado, para, se necessário, consultar. Uma coisa muito interessante das normas é que elas é que caem em concurso. Por mais que seja uma coisa assim corriqueira, você fazer um desenho, botar linha grossa, linha fraca, quando você fala de concurso, quando você fala de um bom salário, um bom futuro, né, um técnico de edificações, de um tribunal regional federal, do Tribunal da Justiça. Tem muitas profissões desse tipo que vocês não conhecem. E essas profissões vão basear as questões nas normas, tá? Então, veja, aqui você tem já a norma mostrando uma linha grossa, uma linha fina, uma linha mão livre, e aqui ao lado ele vai dizendo para que essa linha é usada, tá? Esse material você vai receber no e-mail logo que acabar a aula, então eu não vou ler tudo, para a aula não ficar chata, tá? Então ele dá um nome a essas linhas, ó, linha A, B, e mais para o final do documento, ele vai ter um desenho, que é esse, onde ele está mostrando todos os tipos de linha. Por exemplo, a linha A. Não estou vendo a 1. Vamos ver aqui. Que também não tem. Não é tão fácil você encontrar o tipo de linha. Vamos ver aqui. Quer ver, por exemplo, B2, ó, essa linha de cota. A gente sabe que é uma linha fina. Vamos ver como que ele trata isso no texto da norma. B2, olha, B2, linhas de cotas, tá? Bem específico. Vamos ver uma linha bem interessante que vocês vão ver que bem curiosa. Por exemplo, a G3, tá? Então veja, esse desenho mostrando a aplicação de linhas, na verdade, não é um desenho de edificações. Essa norma de linhas é uma norma geral. Então, o que você está vendo aí é uma peça mecânica, tá? Então, aqui é tipo uma manivela, e aqui você tem a empunhadura da manivela. Essa imagem aqui, ela está rebatida dessa região aqui, ó. Aqui é tipo uma vista lateral, e aqui ela pegou a imagem e fez um rebatimento, tá? Então, esse aqui é um elemento que você movimenta. Então, essa linha traço e ponto aqui, G3, ela está indicando movimento, tá? O interessante é o seguinte, que quando a gente representa um arco de porta, se a gente fosse seguir ao pé da letra dessa norma, ele seria traço e ponto, concorda? Por quê? Vamos ver aqui, G3. Olha, G3, ó, linha de trajetória, tá vendo? G3, linha de trajetória. Então, o nosso arco de porta, de nossos desenhos, até hoje vocês fizeram o quê? Uma linha contínua, né? Aí vamos lá, você vem numa prova e ele diz qual a linha usada num arco de porta, né? Aí você vai lá e bota traço e ponto. Aí na correção botam que você errou. Aí você tem como fazer o quê? A justificativa, correr atrás daquela questão. Por quê? Porque a norma diz que numa situação onde haja uma movimentação de algum elemento, você pode usar a G3. G3, que é uma linha de trajetória, que é como? É traço e ponto, né? Mas, por questões práticas, a linha de abertura de porta é um arco simples, tá bom? Então, essa aqui, ó, zigue-zague, destina-se desenhos confeccionados por máquinas. Figura 1D, vamos procurar.
Não está aqui. Aqui eu não coloquei a norma inteira, tá? Mas uma representação bem específica de desenho de mecânica, né? Uma bem interessante, traço e 2 pontos. Então, são várias as situações, tá vendo? Posição limite de peças móveis, contorno de peças adjacentes. Vamos ver a K, se diz aqui, a letra K. Não tem nenhuma aqui. Aqui tem, ó. K5. Vou ampliar aqui. No caso aqui, você tem uma laje, tá? E aqui é uma representação que vocês não estão muito habituados. É um corte de um corte. Tá vendo? Ó, então, esse aqui é um corte. E aqui eu vou outro corte no outro sentido, horizontal. Tá? Então, ele mostra o quê? Pode falar. Desculpa te cortar, o senhor parece que está mostrando alguma imagem, só que não está aparecendo nada pra gente, não. Ele não tá mostrando não, Pivô. Desculpa, tá? Falta de costume. Apareceu? Agora sim. Agora senhor. sim. Tá. Então, eu vou ver se eu recupero aí o que eu estava falando. Tá. Então, o que eu estava falando é assim. Eu falei da linha A. A1, contornos visíveis. Aí tem essa figura aqui, tá vendo? A1. Então, são linhas comuns de contorno, tá? Só que o contorno em engenharia mecânica, ele é grosso sim, um pouquinho grosso, como você está vendo. Então, o desenho de mecânica tem um pouquinho de diferença do desenho de arquitetura. A linha traço ponto G3 que eu estava falando é essa aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui é uma manivela. Então, você faz esse movimento. Então, a rigor, os arcos de porta deveriam ser traço e ponto. Tá? Aí, eu estava falando também da... Qual era a outra que eu estava falando? Vamos ver outras aqui, ó. Ó, tem tracejada larga, tracejada estreita, né? Em arquitetura, e geralmente não usamos tracejada larga. Né? Então, contornos não visíveis. Tá? Então, novamente, lembrando que o desenho de mecânica, quando você faz o desenho de uma peça, aquele contorno da peça, ele é feito com linha grossa. Em arquitetura é diferente. Tudo que a gente está observando, olhando, o contorno é um pouco mais fraco. Talvez porque os objetos de mecânica sejam elementos bem menores do que um prédio, do que uma edificação, não é mesmo? Então, por ficarem mais perto, possivelmente da nossa vista, são representados em linha bem grossa. Mas aí quando você mostra um prédio, uma vista de um prédio ao longe, você não vai fazer a linha tão grossa, tá? Traço e ponto, linhas de centro. Você tem uma linha que representa um eixo, você faz isso. Aí seria a linha de simetria, né? A linha de centro é quando você marca o centro de um círculo. Aí você faz um cruzamento de linhas, traço e ponto, tá? E o G3, linhas de trajetória, tá? Para representar corte, ele tem essa simbologia que em arquitetura ela muda um pouco, tá? Vamos ver aqui, eu estava falando da linha K5. K5. Então, voltando à explicação, quando a colega me avisou que não estava mostrando a tela, tá? Então, assim, aqui como se fosse um prédio, um corte. E aí você vem com esse corte A, que é horizontal. Então, ele mostra o quê? Um furo nessa laje. E esse furo é o quê? É traço e 2 pontos. Tá? Só que, para essa situação, também poderia ser tracejada. Tá? Vamos ver aqui alguma... Falando aqui da tracejada. Ó, tracejada. Contornos não visíveis.
Tá? Então, assim, a tracejada ela pode ser usada para um contorno que esteja acima do plano que você está tratando ou abaixo também. E a traço de 2 pontos, vamos ver. Ó, tem várias situações. Ó. Posição limite de peça móvel, contorno de peça adjacentes. Detalhes situados antes do plano de corte. Então, a trace 2 pontos tem a diferença dela para a tracejada é que ela só é usada para elementos que estão antes do plano de corte. Então, ela é bem destinada ao contorno do beiral de um telhado. Vamos ver aqui a situação. Olha aqui, tá vendo? Já em 1994, quando eu estava lá na faculdade, ó, o professor já ensinava o telhado com traço de 2 pontos, entendeu? Então, a linha do telhado, né, que representa o beiral e também o telhado, ela é uma linha que é melhor você usar traço de 2 pontos. Ah, professor, mas se usar tracejado, pode? Pode também, não estará errado. Tá? Então, mas ela não é uma linha que pode representar algo que está abaixo do plano. Traço 2 pontos só para algo acima do plano. Tá? Aqui tem 2 pecinhas de a representação de linha de interrupção. Tá vendo? Ela pode ser feita à mão livre ou ser mais na régua. As 2 formas pode fazer isso. Em arquitetura é mais usual a gente usar esse modelo aqui. Quando você tem, por exemplo, uma quadra numa planta de situação, é que você quer interromper a quadra ali. Ela parte. Tá? Tá bom? Então, veja. Aí, depois, se for necessário, se tiverem curiosidade, vocês vão ler com cuidado a norma, tá? Lembrando que para um concurso que é realmente importante. Porque para o nosso uso prático, vocês vão bem com as linhas comuns. Tá? Aqui um projeto, uma planta baixa, em uma casa, tá bom? E já aplicado as espessuras da maneira que vocês conhecem. Então, a linha de parede bem grossa e as outras, todas as outras mais finas, tá? Vamos ver aqui, ó. Inclusive aqui, ó, na parte da janela, ficou tudo igual, olha, tá? Não é exatamente um erro ficar tudo igual, né? Mas quanto mais um detalhamento no seu trabalho em relação ao tipo de linha, mais bacana fica. Então é o que eu vou melhorar aqui a situação. Veja, isso aqui de próprio trabalho que eu faço, tá? Então é uma imagem do que você acabou de ver. Então, em minhas aulas de AutoCAD, eu uso a sequência de cores como a própria espessura, tá? Deixa eu ver aqui, deixa ele abrir aqui um pouco. Tá abrindo aqui o AutoCAD. Então, não sei se as outras professoras fazem isso, tá? Mas quando você usa a sequência do número da cor, a própria espessura, isso facilita a você. E na aula do professor também facilita, porque quando eu olho para a tela do computador e eu vejo um computador que parede é azul escura, o outro também parede azul escura, o outro também parede azul escura, então aquilo me dá uma facilidade de correção do seu trabalho, tá? Então, para a aula é necessário a turma inteira trabalhar numa mesma combinação, tá? Deixa eu ver aqui se abriu o AutoCAD. Abriu. Então, veja aqui. Quando eu vou fazer o layer, né, vou fazer aqui um layer. Tá, aí eu vou botar, né, número 1. Tá? Aí você vem aqui no quadradinho branco. Então,
Então, veja a lógica. Se eu denominei o ler de 1, é porque eu vou usar o quê? A cor número 1, a vermelha, tá? Aí dou OK. Mas aí na espessura, eu vou procurar o quê? O ponto 1. Não tem 0,10 aqui. Só num quadro mais detalhado de impressão. Mas aí você pode usar o 0,13, tá? Se eu fizer outra camada, 2. E aí eu vou usar qual cor? A amarela. Qual vai ser a espessura? Então, é 0,20. Né? Na sequência, você já sabe. Então, a 3 vai ser qual? Vai ser a terceira cor dessas aqui primárias. Aparece, inclusive, o número dela aqui, onde está escrito Index Color. Tá? OK. E 0,30. Alguém tem alguma dúvida aí até agora sobre o que eu falei? Pode perguntar à vontade. Tá? Então, aí você vai fazendo essa sequência de cores. Tá? E aí vai resultar numa lógica de trabalho. Tá? Você vê aqui que o mobiliário eu botei amarelo. Tá? Ao longo do tempo, né, no aprimoramento das aulas, eu vi que o mobiliário poderia evoluir para um tom de cinza, que facilitaria e facilita a leitura dos projetos. Vamos ver aqui, então. Então, essa aqui, olha, vocês estão lembrando que vocês vão receber esse material logo que acabar a aula, tá? Então, veja, espessuras para a escala 1 para 50, tá? Então, a escala 1 para 50 é uma das escalas mais usadas, é muito usada, principalmente quando você está definindo o projeto, tá? Então, veja, então é legal você criar um layer chamado 01 cinza. Nesse layer, você vai colocar o quê? Mobiliário, vegetação, árvores, as linhas do piso, tá? Então, eu percebi com o tempo que, mesmo colocando uma linha bem fininha, 01, que seja preta comum, bem fininha, mesmo assim ela pesa, atrapalha um pouco a visualização do projeto. E aí comecei a passar para os meus alunos a utilização de um layer que tivesse uma cor cinza, faquinha, né? Então, o trabalho passou a ficar mais interessante, tá? Então, o layer 1, então veja que cada layer tem apenas um nome, sendo que não é obrigatório usar o número, né? Aqui tem uma explicação aqui acima, que na criação do layer você pode botar qualquer nome que você quiser. Você pode botar nome parede, cota, mobiliário, tá? Mas para fins de simplificação, nas aulas e na minha vida profissional, eu uso direto o número, tá? Então, número 1, espessura 0,10. Número 2, espessura 0,20. E assim, vindo uma correspondência, o 4 aqui está errado, eu errei aqui no 4. Tá bom? Então, a camada 2, tá, que é a amarela, ela vai ter espessura 0,20 e a linha de uso geral. Então, aquilo que você não sabe onde e como classificar, você pode usar a linha amarela, tá? A 3, que é verde, elementos que são finos e que são cortados. Janela, o blindex do jukebox, tá? O 4 você usa no carimbo do texto, em algum texto que precisa ser mais destacado. O 5 são as alvenarias, 05, é o azul escuro. O 6 é o lilás, pilares. E o 7 é o branco, a linha branca mesmo. Linha de piso em fachadas, né? Na fachada é legal você botar uma linha grossa para ter a base da construção. Então, isso para a escala para 50. Bem, para outras escalas, vamos ver aqui. Aí vem a escala 1 para 100. Então, o que ocorre? Quando você muda de escala, você não pode manter as mesmas espessuras. Então, o que eu decidi? Que eu iria manter esses números, porque aí eu tenho uma memória visual da cor e do que ela significa, tá? Mas aí eu vou alterar os valores para menos, porque na escala 1 para 100 os desenhos são menores.
Então, se eu mantenho uma espessura muito grossa, aí borra, tá? Então, o 2 vai para 0,15, o 3 vai para 0,20, 4 para 30, tá? Uma alvenaria vai para 0,40 ao invés de 0,50, tá bom? Aí você poderá seguir esses valores, tá? Depois eu vou colocar, ficou faltando, por exemplo, uma escala 1 para 20 ou 1 para 25, né? Então, nessas escalas em que o desenho já fica maior, são escalas em que você faz o chamado projeto executivo. Então, se você bota num projeto executivo, escala 1 para 20, uma planta com parede de 0,50, a linha vai parecer fina. Então, para essas escalas, você tem que fazer o contrário, você tem que aumentar esses valores, tá? Mas não é direto assim, dobrando, não, né? Tem que ter uma certa sensibilidade para ver, para não causar algo que fique estranho no desenho, tá certo? Bem, sobre linha, o que eu tenho a dizer é isso, tá? Agora eu vou mostrar um pouco do projeto que a gente vai fazer. A gente está se falando aí de aulas presenciais. Deixa eu ver, deixa eu acertar aqui. Porque às vezes some. Então nós vamos. A gente, na verdade, não sabe como vai ser essa volta à aula presencial, tá? Então eu já vou mandando uns desenhos que, caso vocês consigam ir adiantando em casa, tá? Então eu pretendo fazer com vocês, nessas aulas presenciais, um desenho de projeto de escada, um de rampa, tá? E um de telhado, tá bom? Aí vai ter um carimbo assim simples, projeto de escada, tá? Aí você vai receber esse aqui. Eu vou colocar fora de escala, mas você vai desenhar na escala 1 para 50, certo? Então, eu vou detalhar melhor esse projeto na aula seguinte, que vai ser de escada. Mas aqui você já pode ver, eu acho até que eu mostrei esse projeto no ano passado. Então, é um pedaço de um prédio. Então, você tem o elevador, CB, a caixa de bombeiro, onde tem aquela mangueira, tá? Aí você tem a porta corta-fogo, anticâmara. Aqui é um duto de ventilação em formato irregular. E eu denominei caixa de serviços para todo esse conjunto, tá? Então aqui você tem a representação do térreo. Então você vê que você começa a numeração até 1,5 m mais ou menos de altura. Você tem uma linha de interrupção. Depois passa até as linhas tracejadas. Eu decidi fazer essa escada nessa posição em leque, senão eu não ia ter aqui um espaço de 1,20 m, tá? Essa escada está com 1,20 m de largura cada pedaço, certo? 24 degraus, tá? E a altura aqui 4,20 m. Então você numera todos os degraus. Aí o corte ele foi feito nessa posição. Ele pegou esse trecho e o que está para trás é porque eu, olhando para frente, eu só pego só um trecho da escada. Aí o que está para trás eu botei em tracejado. Tá? Você tem aqui a simbologia do nível e aqui a outra simbologia. Eu creio que eu dei um resumo das simbologias da norma 6492 para vocês procurem, tá?
E aqui nesse desenho eu já tenho aplicado várias simbologias padrão da norma 6492. Muitos desses círculos, né? Esses dois círculos que vocês veem, eles têm diâmetro de 12 milímetros. Seria uma questão de prova, tá? Isso aqui dá denominação dos desenhos. Essa altura aqui é 5 milímetros, essa aqui é 3 milímetros, essa é 5 milímetros. Esse círculo de diâmetro 12. Tudo de norma, tá? E aqui a representação de corte com a linha traço e ponta, tá? Então eu falei um pouco de algumas das simbologias da 6492, mas a aula que vem eu venho trazendo a norma completa. E aí vocês procurem o material que eu acho que eu já enviei para vocês. Pessoal, em termos de matéria, então, eu vou ficar por aqui, Professor, finalizando essa aula. Deixa eu, então, só finalizar a aula para a gravação, finaliza aí. para não ficar longa. Bom, pessoal, agora vamos abrir para as dúvidas e eu vejo vocês na próxima aula. Um abraço, fiquem com Deus.